Sabe aquela pergunta fundamental? Será que a gente escreve a nossa própria história? Ou será que somos só atores seguindo um roteiro já tá pronto? Pois é, essa é uma das questões mais antigas e profundas da humanidade. É um debate que começou há mais de 1500 anos e que, como a gente vai ver, na verdade, nunca terminou. Essa pergunta foi o centro de uma verdadeira batalha de gigantes intelectuais lá no comecinho do século V. De um lado, a gente tinha um monge chamado Pelágio, e do outro, ninguém menos que Agostinho de Hipona, um dos maiores nomes da teologia. As ideias de cada um deles acabaram moldando o pensamento ocidental por séculos. Para entender essa discussão, a gente precisa começar por uma pergunta ainda mais básica. O que é um ser humano na sua essência? E olha, para Pelágio e Agostinho, a resposta não podia ser mais diferente. É justamente dessa primeira divergência que todo o debate sobre liberdade e destino vai se desenrolar. O contraste aqui é gritante. Pelágio olha pra gente e vê uma capacidade fundamental. É como se a gente nascesse com todo o equipamento necessário, sabe, para sermos bons. Já Agostinho, bom, ele tem uma visão bem mais sombria. Para ele, a nossa natureza está danificada, está doente. A gente já nasce precisando de um conserto que não tem como fazer por conta própria. Então, o ponto crucial é esse. Para Pelágio, o pecado é tipo um erro que você pode escolher não cometer. Adão deu um péssimo exemplo, claro, mas cada pessoa começa com a ficha limpa. Para Agostinho, não. O pecado é como uma doença hereditária. Ninguém nasce com a ficha limpa. Todo mundo herda essa falha, esse vício, que já nos torna uma natureza condenada desde o primeiro respiro. E essa citação aqui, ela resume de forma brilhante o argumento central de Pelágio. A lógica dele era, vamos combinar, impecável. Se Deus nos manda ser perfeitos, então, por uma questão de justiça, ele tem que ter nos dado a capacidade de alcançar essa perfeição. Mandar uma criatura fazer algo que ela não consegue seria, nas palavras dele, uma atitude perversa por parte de Deus. Bom, vamos avançar para ver como isso se desenrola. Porque se Pelágio foca na capacidade humana, Agostinho joga na mesa um conceito que muda tudo: a graça. É aqui que os dois caminhos se separam de vez. Para Agostinho, sem essa intervenção divina, a gente está perdido. A graça, para Agostinho, não é só uma ajuda, um empurrãozinho. Pensa nela mais como uma cirurgia divina. É uma força que transforma, que Deus dá a quem ele escolhe, não por mérito, mas por pura decisão dele. É o único remédio para aquela doença hereditária que ele diagnosticou na gente. E essa é a essência do problema no pensamento de Agostinho. A vontade humana não é realmente livre para escolher o bem. Ela está, na verdade, acorrentada, escravizada pela sua própria natureza corrompida. É como querer correr uma maratona com as pernas quebradas. A pessoa pode até querer fazer o bem, mas, segundo Agostinho, simplesmente não tem forças para isso. Portanto, a conclusão no sistema dele é inevitável. A graça não é opcional. Ela é a única cura. Sem essa intervenção direta de Deus, que conserta e redireciona a nossa vontade, a salvação é simplesmente impossível. Nossa capacidade sozinha não dá conta do recado. Certo. Então, se a graça é um presente que a gente não merece, e se é Deus quem decide a quem conceder, bem, essa linha de raciocínio leva a uma conclusão poderosa e, para muita gente, bem perturbadora. Agostinho seguiu a lógica dele até as últimas consequências, mesmo que o resultado tenha chocado o pessoal da época, especialmente os monges de um mosteiro em Adrumeto. Eles viram todo o esforço e a busca por virtude deles serem colocados em xeque. A consequência era a predestinação. A predestinação é basicamente a ideia de que, antes mesmo da criação do mundo, Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai. E essa escolha não se baseia em nada que a pessoa faça ou deixe de fazer, mas unicamente na vontade soberana de Deus. E essa citação do próprio Agostinho é assustadora na sua clareza. Para ele, a lista dos eleitos está fechada. O número é fixo, é imutável. Não há absolutamente nada que alguém possa fazer para entrar ou sair dessa lista. O destino já foi selado. Essa foi exatamente a pergunta que os monges fizeram. Se a salvação é um presente já definido para alguns, por que se esforçar tanto? Por que lutar para ser uma pessoa virtuosa? A doutrina de Agostinho parecia para eles acabar com toda a motivação e destruir as virtudes, tornando o esforço humano totalmente inútil. A visão de Agostinho acabou vencendo o debate institucionalmente, mas as perguntas fundamentais que ele e Pelágio levantaram, essas nunca desapareceram. Elas só mudaram de roupa, sabe? Saíram da teologia e foram parar na ciência e na filosofia.
Este quadro resume perfeitamente o confronto, né? De um lado, Pelágio, com a ênfase toda na liberdade, na capacidade e na responsabilidade de cada um. Do outro, Agostinho, focado na nossa natureza caída, na impotência total sem a graça e na soberania absoluta de Deus. São duas formas radicalmente diferentes de entender nosso lugar no universo. A questão central, livre-arbítrio versus determinismo, continua tão viva hoje quanto era no século V. A grande diferença é que os argumentos agora vêm de laboratórios e de equações matemáticas, não só de textos sagrados. A estrutura do problema é a mesma, só os termos que mudaram. O plano divino de Agostinho hoje ecoa no determinismo genético. Será que nosso destino está escrito no nosso DNA? A vontade doente encontra um paralelo no determinismo neurológico. Nossas escolhas são só reações químicas no cérebro? A questão da liberdade continua aí, firme e forte. E assim, a pergunta de 1500 anos atrás volta com força total. Seja por um decreto divino, pelas leis da física ou pela nossa própria biologia, se as coisas mais importantes sobre nossas vidas já estão determinadas, qual é, afinal, o papel das nossas escolhas? O que, no fim das contas, está realmente em nosso poder?